Durante os últimos anos trabalhamos muito na sedução da cidade, a cidade sedutora. Uma cidade sedutora não apenas para os turistas, mas uma cidade sedutora em termos de atração de investimento. A questão da marca, muito discutida no início, mas lançada muito cedo, tinha esse objetivo. Uma das nossas preocupações, eu venho também da área empresarial, era perceber que o Porto não tinha uma marca. Tinha marcas, tinha várias marcas associadas. O Torro do Porto, o Vinho do Porto, as suas empresas, mas até tinha um problema. Conforme as línguas, dizia-se de maneira diferente. Dizia-se ao Porto, já ninguém diz ao Porto, não sei se repararam. Os ingleses passaram a chamar Porto. Era fundamental. Portanto, havia que trabalhar isso, ter uma marca, ter uma identidade que nos servisse a nós, porque a nossa autoestima conta, é muito importante, mas também, na fronteira de onde nós podemos ir, o Porto começar a ser reconhecido e as pessoas começarem-se a lembrar disso. E claro, como foi aqui dito, naturalmente que o influxo turístico, a chegada dos turistas, permitiu-nos muito rapidamente mostrar o cardápio que tínhamos, porque uma cidade como o Porto dificilmente poderia mostrar o cardápio em grandes eventos internacionais, porque não era conhecido. Ou seja, as pessoas associavam o Porto ao vinho do Porto, talvez umas ao futebol do Porto, mas não conseguíamos sair daqui. A partir daqui, com esta chegada maciça de pessoas, muitas delas chegando para passar aqui um fim de semana, mas encontrando aqui um polo de interesse para depois voltar cá, essas pessoas naturalmente ficam com experiência e hoje em dia as pessoas viajam à procura de quê? De sensações. As pessoas já não precisam de vir à cidade do Porto para ver a ponte. Se querem ver a ponte, abram um telão, uma coisa enorme, veem a ponte e a ponte está à vista. O turismo mudou. Aqui há um tempo, há cerca de 8 meses atrás, eu recebi um convite, fiquei muito surpreendido, a Ministra da Cultura francesa convidou-me, entre outras 2 pessoas, para falarmos sobre turismo cultural. E eu acho que comecei por desapontar as pessoas quando lá cheguei. Ela foi muito simpática, disse que o Porto era uma cidade, de facto, muito interessante, em que nós estávamos a apostar muito no turismo cultural, a cultura. E eu acho que deitei um bocadinho um copo de água fria e disse: não há turismo cultural. Porque já não há esta distinção. De facto, nós hoje em dia, quando vamos à procura de alguma coisa, vamos objetivamente à procura desta experimentação. E as cidades, não tendo praia, enfim, nós temos uma praia, mas não é assim uma praia que possamos atrair, como a Praia da Rocha, durante anos foi atraída pelo Turismo de Portugal, o que nós temos a oferecer é isto. Portanto, é esta a atração. Portanto, temos aqui um instrumento e esse instrumento foi construído. E temos também um instrumento que encontramos no hardware mais importante, que são as pessoas. As pessoas fazem parte do hardware. Gostei muito que o Luís situasse as pessoas no hardware. Às vezes eu ouço situar as pessoas no software e fico muito incomodado. Nós fazemos parte do hardware da cidade. Nós fazemos parte do mobiliário, se quiserem, da cidade, somos nós. O mobiliário vive, mas somos nós. E aqui, de facto, temos um enorme argumento e temos um enorme potencial. O facto de haver quem não tenha trabalho, hoje, apesar de tudo, é um potencial da cidade, porque estamos a melhorar. O pior que poderia acontecer, e começa a acontecer em alguns setores, é nós já não termos esse hardware. E vamos ter este problema. Nós vamos ter áreas em que não vamos ter capacidade, e já começamos a encontrar. Por exemplo, hoje em dia, encontrar engenheiros que falem francês na cidade do Porto disponíveis para trabalhar já é uma dificuldade. Aqui há uns anos era óbvio. Era absolutamente óbvio. Hoje começa a não ser fácil. Apenas para ligar aqui o hardware 2 componentes, não é? Quase como se fossem 2 peças. Engenharia e francês. Não se encontra. Isso também será um drama. Podemos dizer, bom, nós vamos atrair para cá engenheiros que falem francês ou engenheiros franceses. Sim, mas era melhor se nós os tivéssemos. Éramos mais competitivos se os tivéssemos. E, portanto, aqui, o que é que temos que adequar? É exatamente, temos que perceber que este nosso hardware, o hardware das pessoas, tem que também ele adequar-se àquilo que vai ser o desenvolvimento da cidade. E não vale a pena nós sermos extraordinariamente sedutores e depois desapontarmos aqueles que seduzirmos. Isto é um bocado como na vida, não é, minhas queridas e meus queridos? Se a gente seduz muito bem, depois a coisa na ação funciona mal, é uma chatice, desapontamos e as pessoas ficam duplamente furiosas, porque se sentiram enganadas, porque a sedução depois transformou-se num engano. E aqui temos que ser absolutamente coerentes e esta questão obriga, de facto, a ser feito um grande trabalho. Um trabalho que tem de ser feito, por um lado, na educação e na formação, razão pela qual, quando aqui há dias se começou a falar em descentralização da educação, aqui, o que é que nós dissemos? Dissemos, se é para nós tratarmos de hotelaria, não vale a pena. Se é para nós tratamos bem as nossas escolas, mas se é para tratarmos das escolas e para as manter limpinhas, mais vale, pode ser o Estado a fazer.
fica mais barato para a cidade, até porque nunca nos vão transferir a massa que a gente precisa. O que nós gostávamos de ter era uma capacidade de intervenção na área objetiva da formação e da formação de base, como dizia o Zé António. Os miúdos têm que ir para a escola e perceber que estão a aprender a fazer alguma coisa. De outra maneira, é extraordinariamente difícil. Nós estamos a criar uma escola em que se acha tudo, toda a gente acha tudo, mas não se sabe fazer nada e as pessoas estão pouco motivadas. E aqui era uma das áreas em que nós, utilizando os recursos das nossas empresas, poderíamos fazer alguma coisa. Nós herdamos na Câmara Municipal do Porto, a iniciativa não foi nossa, já vinha do passado, do tempo do Dr. Rui Rio, em conjunto com empresas, entre as quais a SONAI, um modelo exatamente de capacitação dos miúdos nas escolas com a intervenção das empresas. Isto é extraordinariamente importante. Nós não descobrimos a pólvora. Isto foi numa viagem que fizemos à Flórida, um conjunto de pessoas convidadas por um antigo embaixador dos Estados Unidos. Fomos à Flórida, fomos às escolas, fomos às universidades. O que é que percebemos? Que ali, de facto, o tecido escolar era extraordinariamente permeável a isto, às experiências. Ou seja, pessoas que tinham atividades na área empresarial, que iam às escolas ajudar à formação, mas também para motivar os miúdos, e as miúdas, naturalmente, a criarem apetência por saber as coisas, por perceberem coisas que a escola não lhes ensina. E nós aqui precisávamos de ir mais longe. Precisamos de ter o poder para fazer isto, e nós hoje não temos. Nós hoje podemos ter competências no ATL, nas refeições escolares, mas temos que ir mais longe. Para isso precisamos, objetivamente, de ter poder. Temos de ter o exercício do poder que não temos. Uma outra questão que me parece absolutamente óbvia, e que o Luís também falou, nós não tendo nós capacidade para intervir no modelo fiscal, porque não temos, a fiscalidade relativamente aos cidadãos, a capacidade que nós temos é muito baixa, eu estou de acordo, paga-se. Nós temos uma fiscalidade extraordinariamente elevada. É extraordinariamente elevada, e é por isso que é uma fiscalidade elevada para as empresas, o que leva a que as empresas possam, a função de trabalho, muitas vezes seja mal remunerada. E depois a função de trabalho é mal remunerada, mas além disso, o rendimento disponível é muito baixo. E isso, de facto, desmotiva as pessoas, mas não é só desmotiva, é que desmotiva a própria economia, porque depois nós, que trabalhamos, não somos capazes de injetar uma parte daquilo que ganhamos na própria economia. E, portanto, temos aqui um enorme problema. Como é que nós podemos resolver? A única forma que nós podemos resolver isso é através de uma política de habitação. Não há dúvida. Porque quando nós pensamos na parte do rendimento disponível das famílias em que o município tem que intervir, é exatamente na questão da habitação. Nós temos que ser capazes de, tendo uma cidade que está em crescimento, ser capazes de encontrar políticas de habitação. Já não é apenas a habitação social, essa com certeza que tem que continuar, mas temos que ter uma política de habitação que de alguma maneira simule rendimento disponível. É a única forma que nós vemos. E, portanto, nós temos andado a falar neste tema há uns dias, porque isto tem a ver com a sustentabilidade da cidade. Se assim não acontecer, o que é que o Porto corre o risco de ser? Corre o risco de seguir um pouco o modelo das cidades do terceiro mundo, em que tiveram um crescimento rápido. De repente, a cidade transforma-se numa daquelas coisas de secar a salada, sabem? Numa força centrífuga. Então, expulsamos as pessoas para a periferia. E a cidade, quando isso acontecer, independentemente de perder habitantes e perder tradições e tudo mais, mas acima de tudo perde a sua capacidade de regeneração. Portanto, aqui é uma área em que nós temos que intervir. E aqui precisamos que o setor empresarial nos ajude. Não é ajude, nós estamos à espera que nos dê casas. Mas tem que sentir que, se o município for o garante, porque nós podemos ser o garante do investimento, e o município tem boas contas, então pode arriscar mais alguma coisa. Porque quando um investidor faz investimento na habitação, normalmente o que é que faz? Eu peço desculpa pela expressão, mas ouvi há muito pouco tempo e achei muito engraçado dizer assim: as rendas aumentam em função do coeficiente de cagaço. Se a Câmara for garante, for o intermediário que diz não há problema, porque o garante é a Câmara, e portanto você não vai ter um problema incobrável, porque se houver, a Câmara está aqui para resolver este assunto, talvez aqui consigamos, de facto, baixar significativamente o preço. Mas, ao mesmo tempo, temos que olhar para a cidade e perceber que a cidade é um território vivo e vibrante. É evidente que nós temos muitas vezes a ideia que a cidade tem que ser toda ela feita de casas, casinhas e casas baixas. Nós precisamos de zonas da cidade onde se possa construir em altura. Não estou a dizer aqui, nesta zona, com certeza que não estou a dizer na Ribeira. Mas temos que ter zonas da cidade em que se constrói em altura. Mais não seja para
poder ter jardins à volta. Se nós tivermos um conjunto de pessoas e as quisermos todas, se tivermos 10 mil pessoas e quisermos novas, quisermos colocar todas em casas com um andar, com resto de chão e 2 andares, não temos terreno que chegue. Ou se tivermos terreno que chegue, estragamos o terreno. Se pudermos construir aqui alguma parte da cidade fortemente densificada, então sim também estaremos a contribuir para ter custos mais reduzidos e ter uma cidade mais sustentável do ponto de vista ambiental. E isto é aquilo, de facto, que os investidores procuram. Quando os investidores vêm falar connosco, eles já sabem quais são a legislação. Muita gente pensa que é a legislação laboral. Eu nunca encontrei nenhum dos muitos investidores estrangeiros que vieram falar connosco, muitos, que me fizesse alguma questão ou manifestasse alguma preocupação sobre a legislação laboral em Portugal. Mentira. Não existe. Relativamente à fiscalidade, eles sabem qual é a fiscalidade. E, portanto, quando nós comparamos a fiscalidade das empresas com outras cidades do nosso género, também não é isso que os preocupa. O que é que os preocupa? Por um lado, a sustentabilidade da cidade. Eles não querem ter novidades. Um empresário, normalmente, o que é que quer ter? Quer correr risco com o seu produto, que é o grande risco que ele está disponível a vender. Se ele vier para aqui construir qualquer coisa ou produzir qualquer coisa, ele sabe que tem o risco de mercado. Vai produzir um determinado produto, pode ser um telemóvel, ele sabe que aquilo de um dia para o outro pode acontecer como alguns começaram a arder, pode correr mal, pode passar de moda. Mas ele não quer correr o risco de a cidade mudar muitas vezes de opinião. Nós, em Portugal, temos este problema. Cada vez que chega um governo novo, mais ou menos tudo o que está planeado anteriormente é rasgado e deitado fora. Nós tivemos a preocupação de não fazer isto relativamente aos 12 anos do Dr. Rui Rio, por exemplo, na questão das boas contas. E como o Luís dizia, as boas contas não é apenas as boas contas da cidade do ponto de vista financeiro. Não é apenas termos... As boas contas é as pessoas perceberem que nós, que estamos cá, na medida em que está ao nosso alcance aquilo que lhes dizemos, é verdade. Ou seja, não é apenas sedução. E que nós não vamos mudar de amor no dia seguinte, só porque ele já se cá instalou. Isto é absolutamente fundamental e vai ser crucial nos próximos tempos. E aqui temos mais uma vez a questão do poder. Se essa é a forma como nós temos exercido o poder na cidade, essa não é a forma como sucessivamente tem sido exercido o poder no país. E nós aqui só temos, de facto, uma solução. Se precisamos de ter mais poder, eu concordo com as questões metropolitanas, mas nós temos, de facto, de começar a olhar para a região e a começar a ter um discurso ordenado em termos da afirmação do poder da região, para que também aquelas que são as nossas opções sejam diferentes daquelas que são as opções de Lisboa. Porque a nossa economia é diferente. A nossa economia é diferente. Se nós queremos criar aqui condições para voltar a terciarizar a região norte, e se a terciarizarmos o Porto é claramente o ponto mais importante, nós temos que ter poder. Temos que ter poder de diferenciação. Se não tivermos poder de diferenciação, vai-se usar sempre a palavra sinergia. E sinergia em Portugal quer dizer Lisboa, sempre. Podem ir ao dicionário, da Porto Editora dá lá, já está lá. Sinergia Lisboa. Portanto, se nós não tivermos poder, também não vamos ser capazes de fazer isso. E, portanto, este é um desafio para todos. Não se enganem, aquilo que foi conseguido e aquilo que é conseguido, o município, acima de tudo, tem que não complicar. Eu acho que nós temos procurado não complicar. Gostaríamos de desburocratizar mais, mas, infelizmente, muitas vezes não depende de nós. Nós, cada coisa que tentamos desburocratizar, surge uma lei que a burocratiza. E temos depois de ser capazes de convencer as pessoas também da sedução, portanto, o que eu estou aqui a fazer também é um exercício de sedução, mas que depois tem que ser confrontada com a ação. Não é apenas para fora, é também para nós. Ou seja, nós também temos que acreditar, temos que ser seduzidos por um projeto, mas depois temos que ser capazes de construir a ação. Isso depende da cidade. Portanto, era esta nota que queria dar em cima daquilo que foram os vossos comentários, aquilo que foram as vossas intervenções, extremamente úteis. Queria dizer que este primeiro encontro, fico muito contente por estar muita gente. Peço desculpa de não haver cadeiras para todos, mas isso é sempre uma situação de sucesso. Esta sede é um bocado maior, mas não temos cadeiras para todos. E dizermos que vamos continuar com as conversas a Porto, vamos continuar a andar por aí. E agora, quem quiser vir jantar connosco, nós vamos aí jantar, não é? Vamos à Conga, não é? É isso. Vamos à Conga. É? Muito obrigado, doutor.